Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, dá continuidade hoje com a palavra que nós ouvimos ontem. A gente ainda está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. E ontem nós ouvimos que essa vida de ressurreição, ela quer ser expressa hoje no nosso viver. E como ela é expressa hoje no nosso viver? Através do nosso serviço a Deus, através do nosso servir os irmãos, através de quando as situações adversas acontecem, qual o fruto é mostrado no nosso viver? Quando a gente entra na rua errada, né, Ronaldo? A gente expressa o velho Adão ou nós expressamos Cristo? Nós precisamos ser sinceros e na maioria das vezes nós expressamos o velho Adão, não é? Porque ainda precisamos crescer, ainda precisamos conhecer o nosso Senhor mais e mais intimamente. Ó Senhor Jesus, mas o sentimento que eu tenho essa manhã para compartilhar com os irmãos, o título é, vamos ler junto? Tragada foi a morte pela vida. Aleluia. Tragada foi a morte pela vida. Damos graças ao Senhor. Porque muitas vezes, quando falamos da vida de ressurreição, no nosso interior sempre vem eu sei que um dia eu vou morrer, né? Mas existe a ressurreição quando Cristo voltar. Só que essa ressurreição não é só naquele dia. Mas essa ressurreição tem que ser todos os dias no nosso viver. É lógico que existe esse aspecto da ressurreição. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, né? Esse é um aspecto. Agora tem um aspecto espiritual também. Na nossa semana, muitas vezes, talvez hoje, né? Quando chegamos, nos sentimos mortos no nosso interior, não é? Quem já experimentou isso? Puxa, estou me sentindo seco, me sentindo morto. Fisicamente você não morreu, né? Mas no interior, o espírito às vezes está apagado. De que nós precisamos? Da vida de ressurreição. Para mudar a nossa realidade. Porque quando nós entendemos essa vida de ressurreição, tocamos nessa vida de ressurreição, nós percebemos o poder da vida de Deus. Nós vemos que nenhuma situação é capaz de nos fazer ficar lá embaixo, presos na morte. Porque essa vida já venceu a morte. Amém. Mas por que muitas vezes a gente fica preso nessa situação? Nessa secura, nesse sentimento de morte. Na semana parece que a gente está vivendo num vale de ossos secos, né? Por quê? Porque nos falta crer no poder dessa vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vou começar a partir do versículo 50, tá? Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos dormiremos, ou adormeceremos, ou morreremos, mas certamente todos seremos transformados. Irmãos, certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que esse corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui, Paulo deixa para nós algo maravilhoso e que nos encoraja. Por um lado, ele fala: olha, o que é do último Adão, o que é terreno, esse corpo perecível, essas coisas que se abalam, não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é preenchido com a vida de Deus. Ele é espiritual. Então, o que é terreno não pode entrar no que é espiritual. Quer dizer que a minha preferência não pode entrar no reino de Deus. A minha própria vontade não pode entrar no reino de Deus. E a minha opinião? Deus valoriza a nossa opinião. Porém, você está falando que ninguém pode ter opinião? Pode, irmão, claro que pode. O que não pode é deixar o meu ego ficar preso na minha opinião. Que isso aí é o que causa a separação. Não é? É o que causa confusão. E isso não entra no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo fala: olha, ainda tem um mistério. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos. Se o Senhor voltar daqui a pouco, a gente tem que viver preparado para isso, né? A gente não sabe o dia e a hora, mas a gente tem que viver preparado para isso. Se ele voltar, nem todo mundo dormiu. Mas transformados seremos todos. Irmãos, isso é para dar esperança para nós. Amém. Assim, será? Mas eu ainda preciso avançar tanto. Todos nós precisamos avançar tanto em conhecer o Senhor. Em ter um viver transformado, para viver de acordo com a vontade de Deus. Um viver que alegra o coração de Deus. Mas nós temos uma certeza: transformados seremos todos. Porque aquilo que é corruptível, abalável, não pode entrar no reino. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, essa vida de ressurreição, ela está trabalhando em nós para nos transformar, para mudar a nossa pessoa, para alcançar aquilo que ainda é abalável. Nosso espírito foi salvo, certo? Então não tem problema no nosso espírito. Quando o Senhor voltar, pum! O corpo, nós já vimos, vai ser transformado. Naquilo que era corruptível, vai receber algo que é incorruptível. Onde está o problema que precisa experimentar esse poder da vida de ressurreição? Na nossa alma. É na nossa mente, é na nossa vontade, é na nossa emoção. Muitas vezes nossa emoção desequilibrada nos fazem ficar frios diante de Deus, nos fazem experimentar a morte. A nossa mente, puxa, irmãos, quem não tem uma mente tão forte? Ou é privilégio só de alguns? A nossa mente, ela nos massacra todos os dias. Temos uma opinião forte. Temos o nosso ego forte. A nossa vontade, se não fazer a minha vontade. Não está do jeito que eu gosto. Naquele dia, irmão, se a nossa alma não experimentar essa vida de ressurreição, nós teremos um longo tempo para passar por essa transformação, né? Quem quer passar esse longo tempo? Eu não quero, não. Mas aí nós somos confrontados hoje a olhar para o espelho. Porque dói quando nós olhamos para nós mesmos. Dói quando nós vemos, puxa, eu sou desse jeito. Senhor, eu sou forte dessa maneira. Na hora que a gente quer tomar a vida de ressurreição, experimentar o poder dessa vida, o Senhor coloca um espelho assim, ó, tá bom.
Esse aqui é você. Você tem que... É a primeira barreira que você tem que vencer. A sua mente, sua vontade, sua emoção. E na reunião, todo mundo é lindo. Né? A gente estava desfrutando ontem. Na reunião, todo mundo é lindo. Puxa, que santos maravilhosos e amados. Tão bonitinhos, né? Que irmão amoroso. Vai viver comigo lá em casa. Senhor Jesus. Viu? Vai pro quarto escuro. Irmãos, é sério, né? A gente brinca, mas é sério. Nós somos terríveis. A nossa alma é complicada. Mas nós temos uma esperança. Todos seremos transformados. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa mudança, irmãos, esse processo, quando Paulo fala aqui num piscar de olhos, né? Naquele dia vai ser um piscar de olhos. Puxa, o Senhor voltou, os mortos ressuscitaram, o corpo foi transformado. Mas hoje é um processo. Hoje não é no piscar de olhos. Nós temos que ter paciência. Né? Não é, puxa, ganhei essa vida de ressurreição, os irmãos falaram no final de semana, amanhã eu vou acordar, uau, transformado. Não, é um processo. Amanhã eu preciso olhar para o espelho de novo, pregar o evangelho para mim de novo e falar: Senhor, eu preciso de ti, tem misericórdia de mim. Ser como aquele cego na beira das estradas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, nossos corpos, né, vão ser revestidos da imortalidade, mas hoje a nossa alma, nesse processo, nós precisamos entender que, por mais doloroso que seja, é um processo. E eu não posso olhar para o irmão e falar: irmão, você precisa ser transformado. Eu preciso olhar para mim e falar: eu preciso ser transformado hoje de novo. Eu não posso colocar o meu olhar no outro, cobrar do outro, colocar o jugo sobre o outro. Se eu for para os fariseus, né, você está colocando o jugo, mas você não quer carregar nem com o dedinho. Nós temos que olhar para nós mesmos e falar: puxa, Senhor, eu preciso avançar. E isso de maneira prática. Quando levanta a situação no trabalho, nós somos imediatistas em responder? Quando existe um problema crônico no ser humano, chama-se casamento, né? É um problema crônico. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas existe um problema crônico? Existe um problema crônico de relacionamentos em casa. Quando acontece alguma coisa, Cláudio, isso é complicado demais. Você nem parece crente, não é? Aí o Cláudio vai virar para a futura esposinha dele: mas você não parece com filha de Deus. Nossa. Eu achei que eu tinha casado com uma irmã, né? Aí começa, um olhando para o outro, julgo. E Deus querendo colocar um espelho na nossa frente, falando assim: olha, você é isso aqui. Você vai ficar olhando para o outro, ou você vai olhar para você e ver que você precisa ser transformado? Irmãos, eu preciso ser transformado. Amém. Por isso eu preciso entrar e pegar o Senhor e falar: Senhor, me leve a experimentar o poder da vida de ressurreição. Amém. Se hoje eu estou desfrutando, amanhã, 6 horas da manhã, quando acordar, eu tenho que desfrutar de novo do poder da vida de ressurreição. Porque senão vai ter problema. Mas isso é exclusivo para o trabalho, para casa? Não. Entre nós também, irmãos. Na igreja, quando nos reunimos, sempre vai acontecer situações em que o Senhor vai colocar para nós. Você quer experimentar o poder da vida de ressurreição? Quero, Senhor. Amém. Então tem que morrer. Porque se não morrer, não tem ressurreição. Fica só. Aí vai vir situações, ao servirmos juntos, ao reunirmos juntos, aí a parte que ainda não está transformada vai querer sobressair.
E aí? Nós vamos dar vazão para o velho Adão? Assim, puxa, irmão, que falta de amor. Ou você vai olhar e falar, puxa, Senhor, obrigado por essa oportunidade de eu experimentar a vida de ressurreição. Eu preciso passar pela cruz para fazer morrer aquilo que ainda é abalável. Irmãos, e como que o nosso ser é abalável ainda? Como nossas opiniões são frágeis e volúteis? Como o nosso ego é abalável ainda, não é? Nosso ego é abalável? Demais! Ele é forte, igual uma rocha, mas ao mesmo tempo ele é abalável. E quando alguém fala alguma coisa que confronta, que bate no ego, não foi essa a experiência de Jó? Desfrutamos, não foi? Quando bate de frente, que toca ali, nosso ego faz assim, ó, balança. Aquilo que era uma rocha, parece que desmorona tudo. Como você pode falar assim comigo? E aí entra a morte. Oh, Senhor, misericórdia. Vamos avançar. Senhor Jesus. No versículo 54, começa a mostrar a vitória sobre a morte. No momento em que esse corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória, ou engolida, tomada, foi a morte pela vida. Às vezes eu cheguei aqui com esse sentimento de morte, mas quando eu toco nessa vida, irmãos, essa vida é engolida, assim. Ela pega essa morte, ela engole ela, não existe mais morte. Aí Paulo pergunta, né, no 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão aqui, irmãos, é como o ferrão de escorpião. Quem já tomou uma ferroada de escorpião? Ou de marimbondo? Marimbondo dói mais cabelo, eu já tomei de marimbondo. Ixi, parece que o veneno injeta na hora, assim, ó. A dor vem, né? Esse aguilhão da morte é como esse ferrão que injeta o pecado e que faz o efeito imediato, é letal. Porque quando ele pica, o pecado é injetado. Qual que é o resultado do pecado? A morte. Por isso que nós sentimos essa sensação de morte muitas vezes. Porque nós deixamos que em alguma situação, em alguma brecha, esse aguilhão nos acerte. E aí nós experimentamos a morte. Só que graças a Deus, irmãos, tragada foi a morte pela vida. Se por um lado o poder desse aguilhão, desse pecado é a morte, quando nós experimentamos a vida, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais poder sobre nós. Hoje nós temos o Espírito que dá vida. Quando vem situações, nós podemos nos voltar ao Senhor, tocar nesse Espírito e Ele vence toda a morte. Quando vem situações contrárias dentro de casa, o que nós precisamos? Nos voltar ao Senhor. Orar. Senhor, irmãos, muitas vezes vai exigir que a gente se ajoelhe diante do Senhor. Muitas vezes não, na maior parte das vezes, se não todas as vezes, a gente se derrame diante do Senhor e fale, Senhor, eu não tenho força para vencer isso aqui, mas eu creio nessa vida de ressurreição, amém, nesse poder do Espírito que dá vida, que pode mudar toda a situação. Ó Senhor Jesus, nós temos que crer que essa vida, ela vence toda a morte. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Versículo 56, né? Por que ele fala que o poder do pecado é a lei? Porque a lei, ela intensifica isso. Ela te mostra, ela te coloca uma situação e fala assim, olha, se você não subir essa escadaria de 1000 degraus de joelho, você está condenado. A lei é para isso. Aí a lei vai te mostrar que você não é capaz. Então a lei, ela reforça esse poder do pecado.
Quer dizer que nós vivemos de qualquer maneira? Que a vida de Deus é de qualquer maneira? Não, irmãos. Pelo contrário, o Senhor ele cumpriu toda a lei. O Senhor venceu a morte. Mas hoje o Senhor nos mostra que Ele tem uma ordem e uma maneira de proceder. Não é na nossa liberdade humana, é na liberdade do Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí o 57 fala assim: contudo, graças a Deus. Irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é por nosso intermédio. Irmãos, Paulo dava graças a Deus aqui e falava assim: Senhor, obrigado, que não é por mim mesmo, porque eu não sou capaz de vencer. Você é capaz de vencer o seu pecado? Você é capaz de vencer esse sentimento de morte muitas vezes? Vencer os ventos contrários que acontecem? Não, irmãos, nós não somos capazes. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus, nós temos que todos os dias proclamar isso. De coração. Todos os dias levantar e falar assim: obrigado, Senhor. Graças a Deus eu tenho Jesus Cristo. Pode vencer o poder da morte. Puxa, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vou avançar aqui. Paulo ele colocou aqui uma citação. Tanto esses versículos é um cumprimento de profecia que foi colocada tanto em Isaías quanto em Oséias. Lá em Oséias, vamos ler, quer ver? Vamos passar, é importante, né? Senhor Jesus, Oséias capítulo 13. Ó Senhor Jesus, Oséias 13, versículo 14. Diz assim: contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, ou da morte, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde está, ó morte, os teus flagelos e castigos? Onde, ó Sheol, ou morte, ou Hades? Onde está o mundo dos mortos? Onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão, nem misericórdia. Irmãos, olha, isso aqui é uma profecia que o Senhor deu naquele tempo. Assim, olha, onde está você, poder da morte? Eu mesmo irei redimir o meu povo. E quando o Senhor veio, foi isso que aconteceu. Ele mesmo venceu a morte, venceu o poder da morte. Então, irmãos, nós não podemos aceitar, nem nos conformar em viver nesse sentimento de morte. Muitas vezes nós pecamos e ficamos: eu pequei. Por que eu fiz isso? Fica a semana inteira lamentando, se arrastando, sem força de voltar para a palavra. Irmãos, nós temos que crer no Senhor. O Senhor já venceu. Se caímos, nós temos o sangue precioso de Cristo. Nós cantamos, né? Precioso sangue. Se o inimigo quer se levantar, irmãos, nós temos o poder da vida de ressurreição. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Quando nós vemos os servos do Senhor, algum deles teve vida fácil? Não. Vamos lá. Nós lemos um pouco em Hebreus ontem. Hebreus 11. Olha para você ver que rico, irmãos. Senhor Jesus. A partir do 34 diz assim: extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Então, irmãos, da fraqueza tiraram força. Mas como eles tiraram força na fraqueza? Através da vida de ressurreição. Porque eles criam no poder da vida de Deus. Tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Aqui eles foram mortos mesmo, né? Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos
Aí aqui, nesse primeiro que a gente leu, falou da morte, né? Foram mortos fisicamente, o Ronaldo compartilhou conosco ontem. Mas alguns que não foram mortos, olha para você o 36, muitos enfrentaram zombarias. Você já enfrentou zombaria? Tortura? Outros ainda foram acorrentados, jogados aos cárceres. Não é esse sentimento que muitas vezes nos sentimos durante a semana, irmãos? Parece que a gente está acorrentado, lançado no quarto escuro, não é? Acorrentado. Mas se nós temos uma visão, se nós cremos no poder dessa vida, irmãos, isso aqui não nos amedronta. Senhor Jesus, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Irmão, se eu e você somos alguém que desfruta da vida de ressurreição, sabe o que o Senhor está falando lá no céu? Aquele ali, o mundo não é digno. Você é uma pessoa que o mundo não é digno que você ande aqui. Porque você é alguém que anda com a visão na pátria celestial, na vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Outro versículo, Ezequiel 47, nos diz que, vamos ler lá também, Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 47. Você vê que essa vida, irmãos, ela é poderosa. Às vezes a gente está numa situação difícil, né? Uma situação que parece seco, não tem saída. Mas olha o que o Senhor fala no versículo 8. Ele revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrar, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas águas se tornam doces e saudáveis, ou ganha vida de novo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Mas onde o Espírito flui, tudo ganha vida. Então pode ter vida na minha casa ou não pode? Pode ter vida nas reuniões ou não pode? Pode ter vida no trabalho ou não pode? Mas tudo ganha vida onde tem Espírito. Se o Espírito flui, ele vence a morte. Por isso nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Ontem tivemos um exemplo maravilhoso, irmãos. O Ronaldo colocou ali o exemplo do candelabro. Por um lado, o candelabro é uma peça só, toma martelada, tipifica o Deus triuno, né? Essa vida de ressurreição. Mas o Ronaldo falou algo que eu ganhei demais ontem. Se você vê o formato do candelabro, ele parece uma árvore. Tem o caule, né? Tem o caule, tem os ramos. E dentro dos ramos tem o quê? As amêndoas. Irmãos, a vida de ressurreição. A árvore com amêndoa é uma árvore o quê? Frutífera, né? Uma árvore é uma árvore que tipifica o quê? Vida. Então a vida de ressurreição é uma vida frutífera. É uma vida que gera vida, que vence a morte. Senhor Jesus, então deixa eu finalizar. Senhor Jesus. Então aqui, voltando lá em Coríntios, né? Capítulo 15. Senhor Jesus. A gente parou no 58. Então aqui Paulo, ele, do 54 ao 58, Paulo, ele até provoca a morte, né? Assim, onde está? Cadê seu poder? Irmãos, onde está o poder? Onde está a vitória da morte? Não tem, né? Não está em lugar nenhum. Por quê? Porque o Senhor já venceu a morte, irmãos. Essa é a certeza que nós temos. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor já venceu e já nos deu essa vida. Por isso, no 58 ele fala: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos,
Permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Por quê? Porque nós temos a vida de ressurreição dentro de nós. Humanamente, irmãos, muitas coisas querem nos abalar, né? Às vezes quando perdemos entes queridos, às vezes quando perdemos emprego, às vezes quando não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, né? Tem mais conta do que dinheiro no mês, né? Parece que tudo vem para nos abalar. Mas se temos uma visão clara de quem é o Senhor e da vida que Ele nos deu, então nós vamos permanecer firmes. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Irmãos, qual que é a obra do Senhor? Qual que é a obra do Senhor? Você já perguntou qual que é a obra do Senhor? Qual que é o interesse de Deus? Pessoas. Muitas vezes nós vivemos e nos reunimos com os nossos interesses. Mas o interesse de Deus é pessoas. E o Senhor fala, dedicai-vos à obra do Senhor. Plenamente, conscientes de que no Senhor, nessa vida de ressurreição, quando servimos os irmãos, quando pregamos o Evangelho, quando visitamos os irmãos, quando nos reunimos como igreja, no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, jamais será vão. Ou seja, todas as vezes que vivemos nessa vida de ressurreição, não é improdutivo. Gera fruto. Nem que seja uma amêndoa, gera fruto. Pelo menos uma vez no mês, ele gera fruto. Senhor Jesus. Então, finalizando, irmãos, colocamos assim, se você tem medo da morte, lembre-se que o aguilhão já foi quebrado. Se o pecado te oprime, lembre-se que a vitória sobre ele já foi conquistada. Se você sente que a vida terrena é passageira, alegre-se, pois somos parte de algo muito maior que está por vir e que já começou em Cristo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, graças ao Senhor, tragada foi a morte pela vida.